A sublime estratégia dos Estados Unidos em retirar suas tropas do Iraque. O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente. Para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco. Basta acessar o site Apoia-se e contribuir mensalmente com R$10 ou mais para receber a revista digital todos os meses personalizada. A noite de 20 de março de 2003 ficou enraizada na memória dos cidadãos iraquianos que, temerosos e aflitos, viram o país ser invadido pelas milhares de forças ofensivas americanas pelo ar e mar, que abriram caminho para forças terrestres ao bombardearem centros de comunicação, unidades de artilharia e infraestruturas de governo. Muitos ainda acreditam que os preparativos para a invasão ocorreram naquele ano, porém todo o cenário se desenrolou no início de 2002, após os americanos efetuarem centenas de ataques no oeste do Iraque, concentrado de unidades e forças aliadas, feitos que definhou consideravelmente a coluna de defesa um ano antes da Operação Liberdade do Iraque de 2003, além de instigar Saddam Hussein a mover forças e retalhar. Na época, o presidente George Bush declarou que a invasão era os estágios iniciais do que será uma campanha ampla e combinada, um ambiente que tornou o beligerante cansativo, árduo e vingativo, com constantes emboscadas e baixas americanas, do Reino Unido e da Austrália. Ao todo, mais de 150 mil militares aliados participaram da guerra, incluindo milhares de dispositivos avançados em terra, ar e mar. Passaram-se quase 9 anos e o dia 21 de outubro de 2011 ficou marcado como o fim da Guerra do Iraque, após Barack Obama anunciar o retorno dos 39 mil soldados restantes, um feito previamente definido através de acordos de segurança e que tornou a relação diplomática entre as nações mais majestosa. Apesar do anúncio, a total retirada seria catastrófica para a política do país e ao fortalecimento de grupos terroristas. Para isso, seria necessário fortalecer as forças armadas iraquianas e gradualmente retirar ou transferir os milhares de contingentes americanos. Ao se lançar como candidato à presidência da Casa Branca, Donald Trump debateu uma das questões mais importantes e ácidas dos cidadãos: a permanência de tropas americanas no Iraque e no Afeganistão. No dia 27 de abril de 2016, Donald Trump, ainda como candidato republicano, discursou em evento privado no Hotel Mayflower de Washington e sublinhou que os presidentes passados tinham prendido os Estados Unidos em muitas guerras estrangeiras caras e opressivas, e contornaria essa situação caso subisse à presidência, um claro sinal de rompimento com as cabeças mais intervencionistas e doutrinadas do próprio partido, um dos culpados pela guerra do Iraque e pela relação conflituosa entre Washington e Moscou, segundo Trump. Visando atingir a meta projetada na campanha, o governo de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 9 de setembro, a redução de 42% das tropas americanas do Iraque, o equivalente a 2.200 militares dos 5.200 atualmente ativos no país. A determinação foi anunciada pelo comandante do Comando Central dos Estados Unidos, responsável pela defesa e segurança no Oriente Médio, o general Kenneth Frank McKenzie. Tal manobra do Pentágono reduzirá para 3.000 contingentes em solo desértico iraquiano, e após decorridos anos de intenso treinamento das Forças Armadas do Iraque, meses de planejamento e 3 semanas depois do encontro em Washington entre Trump e Mustafa al-Kadhimi, primeiro-ministro iraquiano. Parece que a determinação não tem retorno e está prevista para ocorrer até o final deste mês de setembro. As reuniões ultrassecretas entre o Comando Central, autoridades do Pentágono, o que incluem autoridades das agências de inteligência e do Estado-Maior Conjunto, secretário de Defesa Mark Esper e autoridades iraquianas, findaram a oportunidade de reduzir a influência militar americana, a partir dos relatórios mais recentes que mostram as forças iraquianas cada vez mais capazes de atacar os combatentes do ISIS, que ainda buscam reconstituir o território dentro do Iraque.
Contudo, estarem capazes não é sinônimo de autonomia e independência bélica, mas sim de planejamento tático de defesa e segurança, haja vista que a nação ainda não possui dispositivos sofisticados o suficiente ao contínuo combate aos terroristas, questões sublinhadas pelo general Mackenzie, que acredita na permanência do Pentágono no Iraque, apesar da promissora oportunidade de cortes adicionais de tropas. A redução de danos orçamentários em atividade pelo Pentágono não está sendo vista somente sobre contingentes ou dispositivos bélicos. O próprio presidente Trump rejeitou uma oportunidade proposta que tramita no Pentágono para conter os serviços militares de saúde em 2,2 bilhões de dólares, como parte de uma revisão geral dos gastos da instituição, um feito que surpreendeu os mais conservadores e intervencionistas militares do setor. E segundo Donald Trump, não faremos nada para prejudicar nossos grandes profissionais e heróis militares enquanto eu for seu presidente. O impacto que tal decisão causaria entre os conglomerados dependentes dos militares seria catastrófico, principalmente na crise global atual que os Estados Unidos vem travando. O Pentágono também estuda sangria de militares no Afeganistão em reduzir de 8.600 homens para 4.500 entre os meses de setembro a dezembro deste ano. E apesar da redução confirmada de contingente no Iraque, é muito provável que tal medida seja estratégica, não necessariamente eleitoral, mas de demanda. Nos últimos anos, percebeu-se que o número de soldados alocados na região do Golfo Pérsico se elevou de forma exponencial, intrinsecamente relacionada à crise acentuada pelos ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita. Um RQ-4 americano abatido por um míssil terra-ar sem precedente no Estreito de Hormuz, supostamente pelos iranianos. Navios-tanques de bandeiras iraquianas apreendidas pelo Irã. As entregas oportunistas de combustíveis iranianos ao regime sírio e a retaliação americana mortal que ceifou o líder da Força Quds, Qassem Soleimani, e outras autoridades após o míssil Hellfire atingir o comboio iraniano próximo do aeroporto de Bagdá. As forças americanas presentes no Golfo, cerca de 14 mil, são também decorrentes da redução efetuada nos anos anteriores e de novos engajamentos de militares que operavam em outras regiões do planeta. Segundo ao levantado por Alyssa Rubin, a qualquer momento, 45 mil a 65 mil soldados americanos estarão posicionados no braço do Mar Arábico sob ordens diretas do presidente. São as forças atualmente prontas e destacadas que operam próximas, e os números podem mudar substancialmente dependendo da presença de um ou dois grupos de ataque de porta-aviões na região, e se houver também um grande grupo de fuzileiros navais presentes. Pelo fato da presença dos Estados Unidos no ponto quente do Oriente Médio, como Iraque, Afeganistão e Síria, soar como segurança e defesa aos aliados e rebeldes contra regimes autoritários e que lutam ao lado dos americanos, a tendência é retroceder os tentáculos dos Yankees sobre a região, porém sem retirar seus olhos e o financiamento bélico das forças iraquiana e afegã, ao mesmo tempo em que o Pentágono poderá contingenciar o Golfo Pérsico e manter as forças terroristas suprimidas no Iraque e no Afeganistão.